Não temos como dividir a nossa dedicação. Ela é exclusiva. Somente a Cristo. E esse aspecto que ele está trabalhando aqui tem a ver com o seu senhorio na vida em comunidade. Como nós vivemos em família, na igreja, no trabalho. E hoje nós vamos estar vendo o aspecto do senhorio no trabalho. O senhorio do Senhor no trabalho. Para isso nós precisamos olhar um pouquinho para a época na qual Paulo escreveu. Como que era a questão de trabalho naquela época? Versículo 22. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 22 de Colossenses. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. 24, parte A. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Voltando lá no 22. E ele começa com servos. Também poderia ser traduzido escravos. Escravidão era uma prática estabelecida no tempo de Paulo. Naquele tempo era normal. Havia cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano. Então era uma multidão de escravos, 6 milhões. Muitos deles eram pessoas cultas, com grandes responsabilidades nas famílias de classe alta, onde era comum eles ajudarem a educar as crianças. Lembra que nós vimos em Gálatas o quanto a ser aio? Quem que é um aio? É exatamente um escravo que cuidava da criança. Então a lei era aio, nos dirigia como crianças. Mas hoje nós devemos ser adultos espirituais, onde a nossa fé fica exclusivamente em Cristo, não dependendo da prática de obras da lei da nossa parte, mas somente pela fé. Só que essa fé ela exige exclusividade a Cristo. Não é uma fé múltipla. Por exemplo, os romanos, eles eram uma nação sincretista. Eles dominaram vários povos, e esses povos, eles mantinham suas religiões e seus deuses. Eles assimilaram, eram sincretistas. Então não havia exclusividade. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, ele exige exclusividade. Porque há um único e suficiente Senhor dado entre os homens, Jesus Cristo. E dentro desse pensamento, vem a pergunta: por que a igreja não se opôs abertamente à escravidão? Nós não vemos textos de oposição à escravidão na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento, no período da igreja. Por quê? Porque, entre outras coisas, a igreja era um grupo minoritário. Vamos lembrar que a igreja estava nascendo. Eram poucos os cristãos. Ou seja, a igreja não tinha influência nenhuma. Era um grupo minoritário, sem influência nenhuma, muito menos política. Então ela não tinha como lidar com a questão da escravidão. Mas Paulo instrui escravos cristãos a buscarem sua liberdade. Olha só. O apóstolo Paulo, ele não promove rebelião, ele não promove revolta. Mas existe algo novo, cristianismo, o corpo de Cristo. E escravos não eram pessoas,
eram objetos. Eles não eram tratados como gente. Então o apóstolo Paulo começa a tratar escravos como gente. Servos, escravos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Ele não se opõe ao dono do escravo, mas ele fala que é necessário obedecer ao Senhor na carne. Então ele traz instruções sobre liberdade, caso tivesse oportunidade de fazê-lo. Nós vamos ver isso agora. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Chamado, encontrado, exceto em casos pecaminosos. Mas, uma vez que o assunto aqui é a situação dos escravos, permaneça no estado que foi encontrado. Tá? 21. Foste chamado, sendo escravo, não te preocupes com isso. Foi chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então ele fala, aproveita a oportunidade. Mas, sendo escravo, não te preocupes com isso. Então aqui ele está trabalhando que é possível ser escravo e ainda assim desfrutar as mais ricas bênçãos do cristianismo. Gente, imagina como isso está soando para um escravo. Que ele não dispunha de bem nenhum. Ele era tratado pior que um cachorro. Mas aqui, Cristo traz expectativa de herança, expectativa de nova vida, expectativa de bênção, expectativa de cuidado. Não te preocupes com isso. Isso é de Cristo. Essa é a situação que está sendo desenrolada aqui. Mas aproveita a oportunidade. Ou seja, ele não exige que você busque fugir do seu dono, que você provoque uma rebelião. Não. Antes você tem que usar do testemunho de servidão como testemunho de Cristo. O texto de Colossenses fala que o escravo está servindo a Cristo. Então, a oportunidade de dar testemunho ao seu Senhor, que ele tem um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Deve-se aproveitar a oportunidade. Agora eu pergunto, você se submeteria à escravidão para servir a Cristo? Puxa, mas como você submeter? O Senhor não fala que nós devemos levar o Evangelho a toda a nação, a todos os povos? E se esse povo é cativo, escravo? E o único meio de chegar lá é sendo escravo. Você faria isso? Para cumprir a vontade do seu Senhor? Coloca aí. Eu peguei algo real da história, a comunidade dos irmãos Moraes. 2 jovens que fizeram isso. Pode pôr para a gente acompanhar o acontecimento. Receba a recompensa, que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim. Que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim. Essa frase foi dita por 2 jovens missionários moravianos. Eles faziam parte dessa comunidade que viveu no século XVIII e que impactou a sua geração com a presença de Deus. E esses 2 jovens moravianos se deram como escravos para servir a uma nação, para servir a um povo escravo, para dar a eles o maior presente que o ser humano pode receber, que é o Senhor Jesus.
quando seus parentes, seus pais perguntaram para eles: por que é que vocês tão jovens estão indo para outra nação, estão doando suas vidas, vocês provavelmente nunca mais vão voltar? Eles disseram essa frase: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa dos seus sofrimentos. Em nome de Jesus, que nós possamos dizer essa frase e doar as nossas vidas para que o Senhor Jesus seja glorificado na nossa geração. Fato real. 2 jovens moravianos, que era uma comunidade, se dão como escravos para evangelizar os escravos. Era o único meio de ele chegar nessa gente sem Cristo, sendo escravo. Os 2 jovens fizeram isso. E convicção. Eu assisti um filme sobre Wesley, fundador do metodismo, e ele fez uma viagem de navio, e nesse navio que ele viajou estavam esses 2 jovens indo para essa missão. Isso impactou tanto a vida dele, porque ele estava com medo da agitação do mar, com medo de morrer, com medo de chegar em terra nova, como que ele ia fazer o papel dele missionário, como que ia ser o ministério dele. E ele, nessa viagem, conhecendo esses 2 jovens, mudou a cabeça dele, a firmeza da fé dele, daí ele passou a ser mais ousado e fundou a igreja que ele conhece como metodista. Tá? Numa viagem junto com esses 2 jovens aí. O testemunho foi impactante na vida dele. E essa é a questão que o texto está tratando. O problema não é ser escravo. O problema é precisamos ter um Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e na forma. Esse é o ponto máximo do cristianismo. Só que nós estamos numa sociedade onde parece que a insatisfação está à flor da pele. A pessoa é insatisfeita com o lugar que mora, com a casa que mora, com o trabalho que tem, com a vida que tem, com a igreja que tem, com a fé que tem, achando que o problema está nos outros e nas outras coisas. Não é. O problema é ter Cristo de fato no coração. Esse senhorio, verdadeiramente, vai fazer com que a pessoa se acomode e seja luz onde ela estiver. Esse é o ponto do nosso estudo. Muito bem. Voltando lá no nosso texto de 1 Coríntios 7, versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Olha só. Um escravo que é chamado, ele é liberto do Senhor. Ele passa a ter um Senhor real, vivo, e que promete para ele uma nova vida, uma nova condição de vida, na presença dele futuramente. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Meus irmãos, se nós somos chamados, sendo livres, não sendo escravos, nos tornamos o quê? Escravos de Cristo. No final das contas, tudo é escravo. Se aquele é escravo de um senhor terreno, mas liberto em Cristo, nós que somos livres de um senhor terreno, Cristo, por enquanto, somos escravos de Cristo. Então, quando a gente fala Senhor Jesus, é nesse aspecto mesmo de senhorio. O senhorio dele. E no tema de hoje, no trabalho. Os escravos eram trabalhadores, não remunerados. E deveriam estar satisfeitos com isso. Versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus.
Então não tem por que sermos escravos de homens. Seguirmos este mundo, a filosofia desse mundo, os meios de vida desse mundo, os padrões desse mundo, os alvos desse mundo. Nós temos que servir ao nosso Senhor, estar focados nisso. Olha quantas cadeiras vazias. E aqui só vai encher se nós vivermos e pregarmos Cristo. E ainda falei, nós estamos aqui, 22 mil habitantes, e um punhadinho de crente. De nada. Tem um mundo aí para ser alcançado. E nesse mundo de trevas, eu e você somos luz. Somos nós que temos que alcançar esse povo. Eles não vão vir aqui, a porta está aberta, lá vamos lá. Não vai. Se nós não agirmos, não vem. É necessário viver o cristianismo, viver o Cristo na nossa vida. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo está levantando aqui. Pertencemos àquele que nos comprou, ele é o nosso Senhor. 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Onde está a chave aqui? Diante de Deus. Permaneça diante de Deus. Estar diante de Deus é isso que é nobre. É isso que santifica. É isso que dá razão de ser na nossa vida, que dá qualidade de vida no nosso viver. É disso que estamos trabalhando aqui. O senhorinho de Cristo no trabalho. O propósito da igreja é espalhar o Evangelho. O propósito da igreja é ganhar almas. E não se envolver em questões sociais como finalidade final da igreja. Por isso é que a igreja hoje em dia vive um humanismo. Tudo voltado para o homem, não para Cristo. Tudo voltado para a satisfação do homem. E o humanismo, ele vai se expressar dentro do período chamado de tribulação como a obra-prima de Satanás. Só que essa obra-prima de Satanás, o humanismo, já nasceu aí. As igrejas estão preocupadas com seus membros como se eles fossem clientes, como se fosse um supermercado. Você está satisfeito? A mercadoria que estão servindo está boa? Você quer alguma coisa diferente? É isso que eles estão fazendo. Não é isso, não. A palavra de Deus ela é feita de confronto, advertências, mudanças, apresentando o caminho de provas que nós temos pela frente para podermos crescer. E não essa vida flácida, fútil, que está sendo oferecida em todos os cristãos. Hoje, está meio em moda o evangelho social. O que é o evangelho social? As igrejas se preocupam com os aspectos sociais. Precisamos dar comida para as pessoas que estão morando debaixo da ponte. O cidadão de rua. Precisamos resgatar as crianças. Precisamos tratar dos enfermos porque precisam fazer hospitais. Precisam cuidar de todo mundo porque precisa de escola. E o Evangelho? E a salvação de Cristo é o principal. As pessoas estão sendo ludibriadas para a prática humanista, voltada para o ser humano. E não para a adoração de Cristo, para ser servo de Cristo, escravo dele. E isso ninguém está perdendo por isso. Mas é para isso que ele fez a obra dele. Certa vez, um amigo, ele estava deslumbrado com um trabalho que estava sendo feito de dar cesta básica e alimentação para os em situação de rua.
É uma beleza, nós estamos indo lá, a gente fica tão animado e tal. Eu só fiz uma pergunta. Vocês dão de Bíblia e pregam o Evangelho? Não, mas nós estamos vivendo o Evangelho. Vocês estão pregando o Evangelho. As pessoas que estão sendo socorridas sabem que Jesus é a única solução para a vida delas. Vocês estão pregando que a salvação está somente, exclusivamente em Cristo Jesus? Acabou tudo. Por quê? Porque fica pelo social, ponto. Não estou dizendo que você vai evangelizar uma pessoa e ela está com fome. Faz comida para ela. O que eu estou dizendo é que nós não somos assistência social do governo para sair socorrendo toda a sociedade faminta, em vez de pregar o Evangelho, no lugar de pregar o Evangelho. Isso que eu estou falando. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, ele não fundou hospital, ele não montou creche, ele não fez orfanato, ele não se preocupou com o social. Mas aqueles que os olhos dele viram e que ele teve compaixão, ele socorreu, ele curou, ele atendeu, mas ele não fez campanhas para mudar o mundo sem o Evangelho. Não fez isso. Essa é a questão. Nós não devemos tomar as questões sociais como a finalidade da igreja. O servo cristão deve ter obediência absoluta ao seu Senhor na carne, como um ministério a Cristo. Qual que é o meu ministério? Ser fiel ao meu Senhor aqui na carne. O Senhor, quando quiser ler para mim, gente, eu fui patrão por 35 anos. E a minha experiência foi o seguinte: o cidadão chega como cordeiro e sai como leão. Chega de cordeiro, sai de leão. E quando é crente, desse meio normalzão que tem por aí, dá um trabalho porque ele fala, bom, você é crente, eu sou crente, então você tem a obrigação de me atender. Então a pessoa é pouco chegada no trabalho e chegada muito na assistência do patrão para comer. Não, meu patrão é crente, então tem que me ajudar em tudo, toda a situação. Ah, meu Deus. Não é o que o texto está falando. O texto está falando que nós devemos servir ao nosso Senhor. Vamos falar no texto de Colossenses. Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Não servindo apenas sob vigilância. Eu já falei para vocês. Quando eu construí a minha empresa, eu pus um vidro atrás da minha escrivaninha, que dava para a área de produção. O pessoal trabalhava o tempo inteiro lá embaixo, olhando para o vidro. Às vezes eu estava olhando, vocês estavam filmando. Não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Aí você já pega a hora muito rápido. A hora que você chega, um corre para lá pegar a vassoura, outro pega não sei o quê, outro corre fazer isso. Eu virou a costa. Igualzinho quando passa aquele pessoal da prefeitura, né? Meia dúzia olhando e um trabalhando. Vai fazer rodízio. Gente, isso é furto. Eles estão sendo pagos como qualquer cidadão, por hora. Qualquer funcionário ganha por hora. Eu fiz estágio administrativo na CESP, Centrais Elétricas do Estado de São Paulo. Fiz estágio lá. E passei por todos os setores. E tinha um colega de trabalho que comecei a observar. Ele chegava,
sentava na mesa dele, ajeitava as coisas, levantava e acompanhava. Eu fiquei observando. Todo dia ele fazia isso. Todo dia. Um dia eu não bebi, eu perguntei para ele: escuta, eu tenho observado você. Você chega no serviço e sai com o banheiro. Você pode. Eu queria entender a filosofia da coisa. Eu falei: é simples. Lá em casa, eu pago para ir no banheiro. Aqui eu recebo. Isso é desonestidade, é fundo. E aí, ele está falando que devemos trabalhar com singeleza de coração, temendo o Senhor. Não o Senhor com letra minúscula, lá. O Senhor. O senhorio de Jesus no trabalho. Pedro, você vai saber mais para frente. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para nós. Esse versículo sempre é usado por vários crentes fora do budismo. Quando ele está insatisfeito com as pessoas que ele está em volta dele, ele fala: eu faço para o Senhor, não para nós. Na verdade, o que ele está querendo dizer é exatamente o contrário. Porque o contexto aqui é outro. Tudo quanto fizerdes para os homens, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então esse versículo não é reclamação dos homens. Ele está divertindo para que nós possamos ser verdadeiros servos, escravos de Jesus, em adoração a Jesus, em obediência a Jesus. Esse é o ponto. É uma motivação diferente daquela que é falada aí fora. É ministério. Ser bom escravo é ministério. Ser bom funcionário é ministério. Porque é para o Senhor, não é para homens. 24. Cientes, sabendo de que recebereis de quem? Do Senhor Jesus, a recompensa da herança. Escravo tem herança, gente? Escravo tem recompensa? Não. Estão percebendo porque ele fala para não se preocupar com isso? Porque ele promete dar recompensa e herança ao escravo. Alguém que não era recompensado pelo seu trabalho e que não tinha herança, não tinha propriedade, não tinha o que receber, ele promete. Apesar da nossa sociedade não ter mais escravos, esses princípios aplicam-se a qualquer tipo de relação honesta trabalhista, bem como com atitudes educadas, com bom senso, discernimento, consideração ao irmão ou à irmã. O que eu quero dizer com isso? Existe uma mente reduzida que não enxerga isso. O acontecimento que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora de idade, contratou uma moça para cuidar das coisas em casa, fazer limpeza e tudo mais. E ela trouxe essa moça da igreja com todos os privilégios da casa. Morava lá, tinha seu quarto, tinha sua cama, não pagava nenhuma despesa, tudo que se punha na mesa ela comia junto, a mesma comida, tudo igual. Mas alguém chegou no ouvido dela, algum sindicalista, algum que, escuta, mas você é funcionária dela. Você tem direito de domingo descansar. Então o que essa moça fazia?
No domingo ela levantava, sentava na mesa e esperava a minha mãe fazer café, fazer almoço, servir lá. É no mínimo falta de educação isso. Porque se você está numa casa que não é sua, no mínimo você tem que fazer o mínimo. Não é questão de ser empregado, não. É questão de educação. Mas não. O meu direito é folga. Então hoje eu devo ser servido. Meu Jesus. Ela não conseguia enxergar. Ela estava dentro de uma casa de família, sendo tratada como parte da família, morando na mesma casa, comendo da mesma comida, tendo todos os privilégios da família, mas no domingo ela tinha que ser servida, ela ficava sentada. Está vendo? O cristianismo, ele não trabalha com uma lógica sindical. É consideração a Cristo. É consideração ao irmão. Esse é o ponto. É um relacionamento familiar. Capítulo 3, 24b. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. O próximo versículo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Aquele que faz injustiça vai receber. De quem? De Deus. A injustiça feita. E ele não faz a acepção de pessoas. Que pessoas? Escravos e senhores. Ele não faz essa distinção. Ambos são escravos de Cristo. Ele não está fazendo distinção, não, você é escravo do seu senhor, não, aquele é seu senhor, você tem tratamento diferente. Não. Ele não faz acepção. Ele promete um tratamento igual. Aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça. Próximo. Senhores, aí está falando então do Senhor na carne. Tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, se você é patrão, esteja certo, você tem Senhor no céu. Então, como que você tem que tratar os seus trabalhadores? Com justiça e com equidade. Deus não faz acepção disso. Da mesma maneira que ele quer fidelidade do servo, do escravo, ele quer fidelidade e servidão do senhor do escravo. Porque ambos são escravos diante dele. Só que um Senhor justo, que nos trata com justiça e com equidade. Agora vamos de novo para a sociedade naquele momento. Para os senhores romanos, esse era um conceito novo. Por quê? Os escravos, para eles, eram considerados objetos, não pessoas. Pois tinham controle de quase tudo sobre seus escravos e poderiam fazer com eles o que bem entendessem. Era assim. Agora, se naquela época era assim, imagina essa palavra de Paulo chegando, aonde está dando uma preocupação com o escravo, um limite para o senhor do escravo. Isso era novo, não tinha como. Olha o impacto dessa mensagem. Embora a gente não vê na Escritura um ataque contra a escravidão, nós vemos que os lugares onde tem cristianismo não tem escravo. Não é preciso fazer uma revolução. Basta ter Cristo no coração. É uma nova vida, uma nova filosofia de vida, uma outra maneira de se ver as coisas. O Evangelho, ele não acabou de imediato com a escravidão.
mas mudou a relação entre senhores e servos, tratando o servo como indivíduo e irmão em Cristo. Isso não existia. Afinal, no Senhor, o servo era um homem livre, e o senhor do escravo era um servo de Cristo. Ou seja, a preeminência de tudo é Cristo em nossa vida. Cristo tem que ser proeminente, dedicação exclusiva a Ele. Estamos encerrando. Se Cristo for proeminente em nossa vida, mudaremos nossa vida e coração. Nos sujeitaremos uns aos outros na vida conjugal, com pais e filhos, como também entre servos e senhores. Paulo falou essa mesma coisa em Efésios. Vamos lá, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lá em Efésios ele falou, enchei-vos do Espírito. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, a relação. Servo e Senhor, cônjuges, irmãos. Capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha só, é o mesmo padrão de ensinamento. 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ele é justo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele, para com o Senhor, não há acepção de pessoas. O texto de Efésios, ele enfatiza a plenitude do Espírito Santo. O texto de Colossenses enfatiza a plenitude da palavra de Deus. Então, na verdade, o que nós precisamos? Da plenitude do Espírito Santo, junto com a plenitude da palavra em nossas vidas. Dessa maneira, nós não vamos ter dificuldades de conviver. Conviver em comunhão com Cristo, conviver em comunhão com o cônjuge, conviver em comunhão com os filhos, conviver em comunhão com os servos, viver em comunhão com os senhores. Tem que estar pleno do Espírito e pleno da palavra de Deus. É esse o ensinamento que está sendo dado aqui por Paulo. Seu senhorio na vida de comunidade. Senhorio no trabalho, mais especificamente, estamos trabalhando hoje. O cerne do problema é o que está no coração. É somente o Espírito Santo e a palavra podem mudar e controlar o coração. Pergunta: você está cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus? Olha um pouquinho para a sua vida. Olha as dificuldades. Olha as circunstâncias. Será que muitas vezes não estão existindo porque está faltando estar cheio do Espírito e da palavra? O problema reside aonde? No coração do homem. E a solução? Na palavra e no Espírito Santo. A solução para tudo. Aí nós vamos ter uma razão de viver em todos os aspectos das circunstâncias. Amém? Amém. Ok.
Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos admoesta a dependermos de Ti, a vivermos sob a direção do Teu Espírito, sobre a convicção do entendimento da Tua palavra, e possamos viver isso na prática, Senhor. Os ensinamentos que o Senhor tem nos dado em Colossenses e Efésios têm sido ensinamentos práticos, ensinamentos na comunhão com os irmãos, ensinamento na comunhão com o nosso cônjuge, ensinamento no relacionamento com nossos filhos, ensinamento, Senhor, no trabalho, e somente tudo isso estando em Tuas mãos, sobre o Seu senhorio, estaremos prontos para Te servir. Grato, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia e derramado graça superabundante sobre nós. Por isso, nós clamamos que Tu possas estar nos orientando e que possamos, dirigidos pelo Teu Espírito e pelo ensinamento da Tua palavra, vivemos uma vida para o Seu inteiro agrado. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar por um minutinho?